Apocalipse e a carta para a igreja. Eu tive a direção de fazer, você vai entender por quê, de fazer Laodiceia e deixar domingo para Filadélfia. Aí nós vamos entender o porquê. E Laodiceia, hoje vai ser lida essa carta, a carta de Laodiceia. Todas elas são iguais, né? Profética, pessoal, e todas elas são históricas, então todas elas são a mesma coisa, todas. Então nós vamos estar falando hoje sobre Laodiceia. E para você identificar no mapa aonde que ela está onde está essa flecha aí, essa seta, essa flechinha aí. Essa aí é a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Esse território onde estão as 7 igrejas, hoje, todo ele é Turquia. Ali é a Turquia. Todo ele, a grande maioria, quase totalidade, ali é tudo muçulmano, são islâmicos, mas as cidades com as suas ruínas estão lá, para provar que as cartas elas são verídicas e que mandou para a igreja nesses locais. E os locais estão lá até hoje, Laodiceia. Então você vai abrir tua Bíblia aí, que você já deve ter aberto, é Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler a carta direcionada a Laodiceia. Por que a gente vai inverter? Você vai entender já. Laodiceia. Laudice. Então nós vamos ler a carta direcionada para Laodiceia. O verso é o 14, amém? Vamos decolar então? Apocalipse é a carta para a igreja, hoje Laodiceia. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te, pois, ele vai dizer assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E como sempre ele termina: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O que o Espírito, ele não fala, ele revela às igrejas. Falar, qualquer um pode falar, revelar só o Espírito. Só o Espírito revela. Então ele diz: compreenda, fica atento, ouvidos abertos, e compreenda o que o Espírito está revelando às igrejas. Laodiceia é uma cidade, antiga cidade da região da Frígia. E essa cidade aqui que você está vendo comigo aqui, que é a Laodiceia, originalmente, guarda esse nome, era Dióspolis. Originalmente, o nome de Laodiceia é Dióspolis, que significa cidade de Deus. Depois ela passou para Reus, e depois ela foi chamada de Laodiceia, por causa de um rei chamado Antíoco II. Antíoco II tinha a sua esposa, era Laudice ou Laudice. E ele, para homenagear a sua esposa, que ela não era fácil, você buscar na história, você vai ver a figura, ele vai mudar o nome, ele vai mudar esse nome de Dióspolis, ele vai mudar para Laodiceia. E ele faz isso, para homenagear ali a sua esposa. Laodiceia significa um povo que julga, ou julgamento do povo. É um povo que dá o veredito, é um povo que julga, é um povo que ele faz julgamento. Laodiceia significa isso.
Nos tempos do apóstolo João, Laodiceia era muito rica. Era uma cidade muito próspera, muito rica. Ela era tão rica, para você ter uma ideia, que no ano 62 depois de Cristo, só para você ter uma ideia, houve um terremoto e ela foi destruída. Ela era tão rica que ela não aceitou a ajuda de ninguém, ela reconstruiu sozinha com a verba que tinha. Ela era muito rica, ela não falou, não precisa ajudar, não precisa ajudar nada. Ela reconstruiu sozinha. Em 62 depois de Cristo, ela conseguiu fazer assim, foi reconstruída por causa disso. E ela era muito próspera. Ela tinha uma ovelha que dava uma lã escura de excelente qualidade, só ela tinha. Então ela tinha uma ovelha especial lá que dava uma lã escura mas excelente, a qualidade era de excelência. Outra coisa, particularidade de Laodiceia, Colossos, ele tinha, eu não me lembro se é Colossos ou Hierápolis, um dos dois lugares tinha águas termais, e vinha para Laodiceia, água quente. Mas Colossos tinha água fria, ou é o contrário, Colossos tinha água quente. E eles vinham num duto para abastecer Laodiceia. Quando chegava em Laodiceia, ela não estava nem quente nem fria. E ela estava insalubre, meio com sal, assim, aquela água salobre. E ela chegava em Laodiceia dessa maneira. Por isso que ela vem dessa forma. E você vai entender por que Cristo vai falar isso justamente com ela. E ele vai escrever, João escreve essa carta 85 anos depois de Cristo. 85 depois de Cristo é que vai estar essa carta sendo escrita. E nessa época foi terrível. No ano de 1402, Laodiceia, também junto com Éfeso, foi destruída por Timor-Lenk. Timur-Lenk, ou Timur-Lenk. Ele veio e destruiu Éfeso, destruiu Laodiceia, e assim foi. E hoje ela se encontra só em ruínas, e o lugar dessas ruínas se chama Isquihissar. É o nome de Laodiceia hoje, nesse dia de hoje. Se for lá, você não vai para Laodiceia, você sabe que é Laodiceia, mas é esse nome aqui, ó, Isquihissar, que significa castelo antigo. Então ela hoje já tem o nome de Castelo Antigo. Então Laodiceia mudou o nome para Castelo Antigo, por causa da sua própria antiguidade. E essas ruínas são testemunha da dor, da melancolia do local. É muita melancolia, é uma igreja triste, foi um local entristecido, você vai descobrir já. Então lá Laodiceia passava por isso daqui. Eu quero ver aqui, eu acho que vai dar para a gente passar um videozinho, como eu sempre passo. Tem um nome que chama assim, ó, Pamukkale. Pamukkale significa castelo de algodão, que é Hierápolis, que também está pertinho ali. É tudo junto. Essas coisas complicadas, é tudo junto ali. Você vai para Laodiceia hoje, você vai conhecer todos esses lugares. Então vamos ver Laodiceia, como a gente sempre faz todo culto, para você ver como ela está hoje, para você ver que essas ruínas estão lá, e que a carta é verídica. Ali teve uma igreja lá. Louvado seja o Senhor. O que você vai ver aqui é Laodiceia e um pouquinho de Hierápolis.
lugar é triste, só tem escombro, um vazio tremendo, mas eu profetizo que a tua vida nunca será como um escombro como esse. Amém? Nunca. Ali houve uma igreja muito rica, talvez das 7 a mais rica, financeiramente falando, e é o que sobrou, é isso aí, porque o dinheiro não sustenta ninguém. Amém? Laodiceia representa uma igreja que começa bem e termina mal. Laodiceia, ela representa uma igreja que começa muito bem, mas ela termina muito mal. Laodiceia tem essa representação. Ela também representa uma igreja que começa quente e termina morna. Essa é a Laodiceia. A Laodiceia também, ela representa uma igreja, e isso é duro, reprovada. Ela foi reprovada. Ela representa uma igreja reprovada. Esta é a Laodiceia. Só que não era assim no começo. E para que você compreenda que Laodiceia, ela era aquecida, tinha grandes homens ali. Ela era uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja diferenciada. Eu vou ler um texto para você, que foi direcionada para Colossos, para Colossenses, que diz assim, lá em Colossenses, no capítulo 4, diz assim, verso 11: Jesus, chamado justo, também vos envia saudações. Esse aqui não é o Cristo, tá? É alguém que tem o mesmo nome lá. Esses são os únicos da circuncisão, que são meus cooperadores em benefício do reino de Deus. Eles têm me proporcionado grande apoio e consolo. Paulo está escrevendo para eles e dizendo, e ele vai dar alguns nomes que são muito bons para ele. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que, como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. Verso 13. Sou testemunha, Paulo está dizendo, do quanto ele se esforça em seu zelo fraternal por vós e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, Lucas, o médico amado, e Demas, vos cumprimentam carinhosamente. Verso 15, cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos laodicenses, e que vós, de igual modo, possas ler a carta de Laodiceia. Ou seja, ele está se referindo aqui a uns irmãos em Laodiceia que são bênção. Ele fala que eles possam que Laodiceia possa ler essa carta, e vocês também leiam a carta de Laodiceia, porque a Laodiceia também se comunicava. Era um período diferente para uma igreja que começou aquecida, uma igreja convertida de fato, uma igreja que estava esforçando dentro da obra, pregando o reino, vivendo o reino. Ela foi passando por isso. Então todo mundo que vive reino não está isento de cair. O que está de pé, cuide para que não caia. A Laodiceia caiu. Laodiceia, ela ficou morna. E aqui, veja aqui, se não alimentamos, se eu não me alimento com a palavra e com a busca dele, eu vou ficando morno igual a Laodiceia. Eu corro esse risco de amornar igual a Laodiceia. Laodiceia, ela se amornou, ela perdeu a intimidade. Laodiceia representa uma igreja que não tem mais intimidade com o seu Criador. E tinha, mas não tem mais. Então, 85 anos depois, ele pega João, e ele vai usar João agora para escrever uma carta para essa igreja que ele também ama. Apesar de estar caída, estar envolvida na sua riqueza, sendo enganada por si mesma, apesar dela estar desse jeito, ele ainda chama o pastor dela de meu anjo, porque ela fala, escreve ao anjo que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Apesar de estar toda derrubada, ele chama o pastor dela de anjo, e chama ela de minha igreja, porque ele está chamando ela de igreja, escreve para a igreja, para o anjo da igreja que está em Laodiceia. Para você entender um pouco o decorrer, porque é toda há uma linha cronológica na linha da igreja. Vamos recapitular aqui. Éfeso abandona o melhor amor
e não se arrepende. Essa é Éfeso. Esmirna, ela é perseguida. Por que ela é perseguida? Porque ela abandonou o melhor amor e não se arrependeu. Então abandona, não se arrepende, a perseguição vem. Pérgamo fica profana e se mistura com o mundo, ela fica mundana. Então o que ocorre? Ela abandona, vou recapitular aqui para falar um pouquinho mais. Éfeso abandona o melhor amor e não se arrepende. Quando não se arrepende e abandona o melhor amor é Cristo, abandona, a perseguição é natural. A nível espiritual, os demônios acham brecha na vida da pessoa que começa a abandonar a Cristo. Nunca abandone o Cristo que te escolheu, porque se eu abandoná-lo, o diabo quer tomar conta. E é o que ocorre. Aí a perseguição vem, começa espiritual e depois até física. Aí, como ela estava sendo perseguida, morrendo, o que acontece em Pérgamo? Ela fica profana e mistura com o mundo para parar de ser perseguida. Fala, deixa eu misturar com o mundão, que daí eu fico igual eles, aí acaba a perseguição. Então ela vai ficar mundana. Só que é um problema. Por causa disso, Tiatira faz a gente entender que agora ela morre. Então ela fica mundana e morre. Ela entra em trevas, ela fica mundana, entra em trevas e em Sardes ela morre. Então em Sardes ela vai morrer. É preciso uma providência, você lembra que é preciso uma intervenção divina, uma revelação. Vai acontecer a reforma protestante, vai acontecer um renovo, vai trazer luz de novo. Precisa ele intervir para começar algum remanescente começar a brotar. E aí você percebe uma linha divisória aí, porque a ordem da escrita é Filadélfia e depois Laodiceia, que estamos estudando hoje. Por que há uma linha divisória essas duas? Porque essas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, as duas estão no mesmo período e elas não representam especificamente o período, embora já está denunciando que o período é o do fim. Essas duas igrejas, tanto Filadélfia quanto Laodiceia, são igrejas do fim, por isso estão ali separadas. E isso significa que as duas estão no fim, mas elas não é só a questão do tempo, não preocupe com o tempo. O que elas estão demonstrando é um modelo de igreja. O que elas estão apontando é um estilo de igreja, é como elas se comportam no tempo do fim. A forma como ela age no tempo do fim, tanto Laodiceia quanto Filadélfia, porque Filadélfia sobe e Laodiceia fica. E as duas estão no mesmo período, elas estão no mesmo tempo. Uma está para ser tirada, a outra vai ficar. E Laodiceia com Filadélfia vive esse momento, por isso que elas estão juntas. No mesmo período, representa o mesmo período que estamos vendo agora. Agora se alguém perguntar, nas cartas, cronologicamente, estamos em que hoje? Hoje somos Laodiceia e somos Filadélfia. Toda a igreja na terra, ela vive, ou ela é uma ou ela é outra. Não tem meio termo. Ou você é Filadélfia, ou você é Laodiceia. Não tem como diferenciar mais. No tempo do fim, é sim, sim e não, não. Ou é quente ou é frio. Então é preciso compreender isso aqui. E aí eu quero ler com você a carta, para a gente discorrer a carta, o que ele está querendo dizer com essa carta. Porque é preciso ouvir o que o Espírito revela, não o que a letra fala. A letra vai falar, você vai ler a letra, já lemos, né? Mas o que o Espírito fala, o que ele revela por trás dessa escrita. Então vamos começar pelo verso 14, e estudar um pouco essa carta, difícil carta de Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Veja, ele vai se apresentar, ele sempre se apresenta, qualquer igreja, ele se apresenta segundo a necessidade dela. E aqui ele começa a se apresentar de um jeito estranho. Ele chega e diz assim, ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o Amém. Diga, Amém. Amém. Declara o Amém. E ele vai dizer assim, dessa forma, começa a se apresentar dizendo, eu sou o Amém. Eu sou o Amém. Como ser um Amém? A gente aprende desde de criança na fé que Amém é o quê? Assim seja. Diga, assim seja. Esse é o Amém. O Amém é isso, mas o Amém, ele é um acróstico. O que é acróstico? Acróstico, você pega uma palavra amor e escreve em vertical, e para cada letra você vai ter uma palavra. Isso é um acróstico. A palavra Amém é uma das poucas palavras que ela não tem outra tradução no mundo. Aleluia, Amém.
Aonde você for no planeta Terra, amém é amém. No Japão, amém é amém. Em Israel, amém é amém. No Brasil, amém é amém. Todo lugar que você for, o amém, ele não foi mudado, ele não foi defraudado, ele não foi alterado, porque amém é amém. E ele vai dizer assim, eu sou o amém. Ele já escreve se apresentando como sendo o amém. Eu não dá para entrar assim muito nesse detalhe do hebraico agora, porque senão eu saio do foco. Mas para você compreender, amém é El Melech Nema. El Melech Nema. Significa isso. Ela é o acróstico disso. Cada palavra, ou cada letra do amém, ela significa isso aqui. El Melech Nema. El Melech Nema. Isso aqui é o amém. Amém, ela vem dessa palavra, ela significa isso aqui. Agora, o que é que significa isto aqui? Significa assim que o Senhor fará tudo o que Ele falou. Amém é isso, o Senhor fará, o Rei fará por mim. O Rei fará em meu favor. O Rei vai cumprir a sua palavra. Todo lugar no planeta que falar a palavra amém, ele está falando assim, o Rei cumprirá sua palavra. Qualquer lugar do mundo que você falar amém, está dizendo, o Rei cumprirá sua palavra. Amém significa isso, o Rei cumprirá sua palavra. Só que aqui ele se apresenta como o próprio amém. Então ele já está se apresentando e dizendo assim, o Rei sou eu que vou cumprir minha palavra. Então vocês não fiquem fiados no dinheiro, confiando em dinheiro, porque eu sou o amém. Eu vou cumprir toda a palavra que vocês já conheciam desde a época de Paulo. Desde a época de outras cartas, desde o início da igreja, você já sabe, eu vou cumprir a minha palavra, porque agora é o próprio Rei que se apresenta, o Rei cumpre a sua palavra, amém quer dizer isso, e ele vai se declarar dessa maneira. Em 2 Coríntios capítulo 1, 20, diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo, no Rei, o amém. Tem o sim, e por isso, por intermédio dele, o amém. É proclamado por nós para a glória de Deus, ou seja, nele tem o sim e tem o amém. Ou seja, o Rei cumprirá a sua palavra, ele vai cumprir a sua promessa, ele fará o que ele falou que faria. O amém quer dizer isso, e ele está dizendo, sou eu, o amém sou eu, é eu que cumpro o que falei. Por isso que ele se declara, eu sou o amém. A gente fala, né, amém, amém, amém? A gente fala amém. Toda vez que eu falo amém, eu estou dizendo, o Rei cumprirá a sua palavra, a palavra que ele diz para mim. O Rei cumprirá por mim, o Rei fará por mim, o Rei vai cumprir tudo o que ele falou. O amém quer dizer isso. Em Números capítulo 23, 19, diz assim, Deus não é ser humano para que minta, e nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Impossível, se ele falou, vai fazer, porque ele é o amém. O Rei falou, ele cumpre, entende? Então amém é isso. E ele se revela dizendo, eu sou amém. Ele vai falar para a igreja, falou, escreve e diz, eu sou amém. Quem que tá falando? O amém. Eu sou o amém. Mas ele diz mais uma palavra, testemunha fiel. Então ele diz, eu sou o amém e eu sou a testemunha fiel. Testemunha do quê? De absolutamente toda a sua palavra, porque ele fala e ele mesmo testemunha a realização dela. Ele fala, eu sou testemunha fiel, porque se eu falei, assim é. Porque ele acabou de falar que ele é o amém. Ele fala, eu sou amém. Eu falo e eu cumpro tudo o que falei. E eu sou testemunha do que falei, porque eu vou ver cumprir. Então olha como que ele está se apresentando para a Laodiceia. Eu sou o amém, eu sou o Rei que cumpre o que fala, e eu sou testemunha em ver o cumprimento do que falei. Então não duvide da minha palavra, porque eu sou esse. Eu sou o amém, eu sou a testemunha fiel. Hebreus 6,13 diz assim, quando Deus fez sua promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Quando ele fez a promessa a Abraão, ele jurou por si próprio, porque não tem outro maior do que ele. A garantia da palavra cumprida é ele próprio. Ele deu ele mesmo como garantia, e agora ele próprio fala, eu sou a testemunha de que isso vai acontecer. Se eu falei,
está falado. Para ele já está pronto. Então ele vai se revelando assim. Mas por que isso? Justamente pelo estado de Laodiceia. Mas ele diz mais assim, ó. Então tudo que o Senhor fala, ele mesmo é testemunha do cumprimento. Aí ele diz assim, verdadeiro. Eu sou, amém, e sou testemunha fiel e verdadeiro. Ó. Nele não há nada falso. É isso que ele está falando. Eu sou o rei que falo e cumpro. Eu sou testemunha de ver ocorrer, acontecer o que falei, e tudo o que eu falei é verdade. Está vendo como que está se apresentando? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele está se declarando a verdade, fala, eu sou o verdadeiro. E aí ele fecha na apresentação com a quarta palavra, ele está se apresentando e usa 4 palavras para se apresentar. Ele é o amém, a testemunha fiel, verdadeiro e soberano. Ou seja, não há ninguém maior do que eu. Não há ninguém que possa contestar o que eu estou falando com vocês. Não existe ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra para contestar. O soberano sou eu. Eu tenho o governo na minha mão. E ele está se apresentando para Laodiceia assim. E está se apresentando para nós como. Para Laodiceia estava difícil ouvir isso. Mas para nós tem que ser um consolo, porque eu sei que se ele falou, ele cumpre. Se ele falou, ele é testemunha do que ele disse. E não há ninguém que possa contestar a sua palavra, porque se ele falou, ele já viu ocorrer, ele já viu acontecer. E é verdade. E não tem ninguém maior do que ele que possa me tirar da mão dele. Não há ninguém que possa fazer com que a palavra dele não se cumpra na tua vida. Não tem. Então ele está se apresentando como ele é. No verso 1 ele já chega se apresentando assim. Soberano. João 1, 2, 3. Ele é, ó, veja aqui, ó, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele que é em Cristo, o verbo. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, é tudo nele. Então ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Eu tenho que estar nele. Se você não estiver na palavra, você está num território falso. Porque o verdadeiro é ele. Ele é o verdadeiro. Se eu estou fora dele, os acontecimentos são falhos, mas o dele é testemunhal. Ele fala e ele cumpre tudo o que diz. Então, eu tenho que ter esse entendimento. E logo depois que ele se apresenta, ele vai dizer, ele acaba de se apresentar e ele já começa a denunciar o quanto que Laodiceia é repreensível. Quanto que ela não é legal, quanto que ela não está bem na fita. Ela denuncia o que realmente Laodiceia aqui ela está sendo repreensível. Verso 15 e 16. Ó. Conheço as tuas obras. Isso ele fala em todas elas, todas as cartas. Sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Entenda uma coisa, tudo o que desagrada ao Criador, ao Rei, Laodiceia fazia. Tudo o que desagrada, ela era capaz de fazer. E ele sempre usou uma linguagem simples, porque ele diz assim, ó, conheço tuas obras, ou seja, eu conheço, eu sei tudo o que você está fazendo, eu conheço tuas obras, eu conheço todas elas. E ele diz, eu sei que não és frio e não é quente. Quando ele fala, eu sei que não és frio e nem quente, ele está fazendo o quê? Eu conheço tuas obras e eu sei quem é você. Eu sei o teu comportamento. Eu sei que você não é nem quente e você não é frio. Então ele está declarando, eu sei. Ele está afirmando, eu sei que você não é quente nem frio. Eu sei. Por quê? Porque ele sabe. Ele é o rei. Aí ele diz assim, antes fosse frio ou quente. Aqui ele não está afirmando, aqui ele está lamentando. Eu sei que não é frio nem quente, eu sei, porém eu lamento muito, porque eu queria que fosse ou frio ou quente. Então primeiro ele revela que ele sabe que você não é frio nem quente, que é morno. Primeiro ele revela, ele faz uma afirmação e depois ele faz um lamento. Primeiro ele afirma, depois ele fala, depois ele chora. Ele fala e lamenta. Quem dera, porque ele vai falar exatamente isso, antes fosse, quem dera, fosse frio ou fosse quente, e aqui ele está lamentando. Agora, por que ele afirma? Por que ele afirma e por que ele lamenta? Porque está afirmando e lamentando. Olha o verso 16, ó. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja,
Frio e quente simbolizam o quê? Ao contrário do que parece, o que é que frio e quente, nesse contexto, tá? Nesse contexto, o que é que ele está revelando? Ele está revelando dois extremos, o quente, o frio. Ele está revelando que é preciso ter ou viver, para ele o bom seria ou quente ou frio. Porque se é frio, tem como chegar com o evangelho, tem como apresentar Cristo, tem como trazer vida para aquela pessoa e aquecê-la. E se ele é quente, está dentro do propósito, que bom, ou então ou é quente ou é frio. Agora ele fala que o morno causa nojo nele. O morno aqui está causando nojo, e ele vai colocar isso de forma como dois extremos. Por quê? Se o quente e o frio são dois extremos, o morno é o quê? Equilíbrio. O morno é o ponto de equilíbrio. Pastor, mas não tem que ser equilibrado? Sim, e muito. Mas aqui no contexto, quando se trata de reino de Deus, quando se trata de cristianismo, de reino dos céus, do rei, ou eu sou quente ou eu sou frio, não posso ter equilíbrio. Eu não posso tomar o cálice de Deus na mesa e no mesmo mesa tomo o cálice dos demônios. Ou eu sento e tomo o cálice do Senhor ou o cálice dos demônios. Não tem meio termo. Não há meio termo. Não existe. Então ele está falando ou é quente ou é frio. Ou é quente ou é frio. Eu não posso ter equilíbrio com relação às coisas do Altíssimo. Não pode ter equilíbrio entre Cristo e o diabo. Como é que eu vou pôr equilíbrio aqui no meio? Não, ou é Cristo ou é o diabo. Não dá para ter equilíbrio. É mais ou menos o diabo, é mais ou menos de Cristo. Não existe. A palavra mais ou menos não cabe aqui. O mais ou menos seria o equilíbrio. Não existe equilíbrio aqui. E essa igreja, ela está vivendo equilibrada, e no equilíbrio ela está misturando. Então ela está pondo Cristo e os demônios no equilíbrio, tomando dois cálices, e ele está dizendo dessa maneira. Então não pode haver equilíbrio entre, por exemplo, assim, pecado, santidade. Não tem, ele é meio santo, é meio pecador. Não, ou está em santidade ou está em pecado. Não tem, é igual gravidez. Tem meia grávida? É a mesma coisa. Não tem equilíbrio, a mulher está meia grávida. Não, ou ela está grávida ou não está. Então aqui ele está apresentando algo que ela está fazendo que chama-se equilíbrio, e ele abomina esse equilíbrio, quando se trata do reino. Não é para eu ser um desequilibrado na vida, não, ele está dizendo nos extremos, eu não posso, quando se trata dele, é sim, sim e não, não, ou eu sou de Cristo ou não sou de Cristo, ou eu amo ou eu odeio, ou eu faço o que ele gosta ou faço o que ele abomina. E ele está falando isso para ela, repreendendo ela e dizendo isso aqui para ela. E a Bíblia diz isso constantemente. Tem um texto que a Bíblia fala assim, não está aí, mas diz assim, nem para a direita nem para a esquerda. Olha, nem para a direita nem para a esquerda. Está falando assim da questão do ponto de equilíbrio, que é perigoso. É perigoso. Algumas áreas são perigosas. E equilíbrio, só para você entender, não é radicalismo. Por exemplo, o equilíbrio não é radicalismo. Eu, em 91, eu dei minha vida a Cristo. Eu tinha 26 anos caminhando dentro da idolatria e do ocultismo. 26 anos. Nos últimos meses, era segunda, era quarta, era sexta, era durante a semana, eu estava sempre ligado. Quando eu dei minha vida a Cristo, eu nunca mais pisei no lugar de ocultismo. Ou é ou não é. Então o radicalismo, a palavra radical, ela vem da raiz. Então a minha raiz tem que estar bem colocada em Cristo. Então eu tenho que ter bem definida a minha fé. Esse equilíbrio entre os dois cálices não pode haver. Então nós temos que ser radicais com relação a Cristo. E aqui, de mornidão, Laodiceia conhecia muito bem. Pensa numa igreja que conhecia, mas de boa, sobre mornidão. Ela entendia tudo isso aqui. Já falei para você que vinha água morna, e vinha água quente e água fria. Quando chegava em Laodiceia, ela estava morna e meio salgada. Aquele negócio salobre que é ruim, não dá para tomar. E, historicamente, tem uma questão que, se você pesquisar, isso aí você tem que pesquisar na história, não precisa nem ir para a Bíblia, você vai para a história. Na cidade de Laodiceia, como ela era rica, ela tinha muito chafariz.
Ela tinha fontes na praça, tinha chafariz, água abundância. Olhava para aquela água, parecia um cristal. Os viajantes chegavam vazados, lotados de sede, sujos, cansados. Eles corriam para tomar água. Quando ia tomar, além de morna, era salgada. Eles tinham que cuspir aquilo, porque era uma água morna. Então, Cristo está falando, disso aí vocês entendem bem. Vocês são isso aí para mim. Vocês me dão nojo, vocês não matam a minha sede. Por isso que ele está usando uma linguagem que Laodiceia entende, porque ela entendia muito bem de água morna e insalubre. Ela entendia bem, ela não era suficientemente fria para tomar, e também ela era meio salgada, então ela era ruim, era uma água ruim. E o Senhor estava dizendo isso aqui para Laodiceia: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, eu estou com nojo do equilíbrio de vocês com relação a mim. Ou decida por mim, ou seja quente, ou se esfria de vez. Porque daí eu sei o que eu faço. Se você gelar, eu sei o que eu faço. Mas não finge que é sem ser. E Laodiceia vivia isso, fingindo que era, mas não era. Uma igreja rica, dinheiro era mato. Eles não tinham dificuldade financeira, era próspera, muita prosperidade. E ele vai dizendo isso aqui. Verso 17, e ainda diz, olha como que é complicado. E ele vai usar aqui o detalhe de uma linguagem que eles estão entendendo, eles entendem bem. O verso 17 diz assim, e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu, e está nu. Tem um ditado, tem uns dito popular, não é só de hoje em dia, sempre teve. Há um dito popular da época, se você pegar nos livros históricos, tinha um dito popular que falava assim, foi enganado pelas águas de Laodiceia, por causa disso, porque as pessoas chegavam lá com sede, aquela água linda, aquela cidade bonita, e ele corria para tomar um gole de água e ele quase vomitava com aquilo. E esse dito popular ficou pela história. Então ele está falando com Laodiceia numa língua que ela entende. Agora, qual é o problema aqui? E ainda dizes, ou seja, uma declaração da qual ela pensa que é. É ela que está dizendo que ela é, mas ela não é. E ela está querendo dizer, parecia que tinha Facebook na época. Fingindo que é, mas não é, tudo mentira. Na época, se tivesse Facebook, Instagram, se tivesse todas essas redes, essas mídias sociais, Laodiceia bombava. Laodiceia era o todo mundo queria ir para Laodiceia, era um Dubai da época. Porque falou, eu quero ir para lá, águas termais, eu quero ir para Laodiceia. E aí, você precisa entender isso aqui, o rei Antíoco II, você lembra assim, que eu falei, Antíoco II, o que significa o nome Antíoco? Antíoco, o nome do rei da época, Antíoco II, é o opositor de Deus ou o Deus da oposição. Esse significa o nome Antíoco, é o nome dele. Ele significa o opositor de Deus ou o Deus da oposição. Esse Antíoco, como eu falei no início, ele queria mudar o nome da cidade, ninguém queria. Ninguém deixava, porque antes a cidade tinha um outro nome, ela tinha outro sentido. O que ele fez? Ele, em vez de ele usar a força, ele seduziu. Ele foi seduzindo por causa da sua esposa, ele começou a seduzir a cidade até as pessoas admitirem, não pode mudar o nome, vamos mudar. E aí mudou o nome. Veja, Dióspolis era o nome anterior, que significava cidade de Deus. Dióspolis era o nome de Laodiceia. Dióspolis. Ele falou, não, quero mudar, eu quero mudar para Laodiceia. Laodiceia é o povo julga, ou o julgamento do povo. Ou seja, não é mais a cidade de Deus, onde Deus julga. Agora quem julga é o povo. Você já ouviu aquela frase famosa? A voz do povo é a voz? Nós sabemos que a voz do povo é a voz do povo. Mas há um dito popular que fala, a voz do povo vem lá dessa época aqui de Laodiceia, surgiu ali, porque ele mudou o nome, agora é o povo que julga. A palavra do Altíssimo não importa mais, agora ele mudou o nome, a cidade pertencia agora, ele tira dali e traz para cá, para o domínio do povo, é o povo que julga, agora é o povo que manda, o povo falou, está falado, é onde todo mundo fala. Uma Babilônia, e agora ele fez essa mudança e transformou. Laodiceia está ruim na fita, irmãos. Todo mundo fala, todo mundo manda, todo mundo dá palpite, está parecendo
Está parecendo hoje. Então está assim. Ninguém sabe nada e todo mundo quer saber tudo, mas todo mundo que sabe tudo no fim não sabe nada, mas todo mundo quer palpitar e todo mundo é doutor, todo mundo é teólogo, todo mundo é tudo. E no fim ninguém é nada. Laodiceia. Isso é Laodiceia. Então é a voz do povo. E ele foi fazendo isso daqui. E a igreja de Laodiceia, para você matar a curiosidade nisso também, é a única, das 7 igrejas, é a única que tem a coragem de retrucar ao Senhor. Ela tem assim, ó, a altivez, a soberba de retrucar. Ela consegue retrucar. Ela quer confrontar. Ela é louca. Você conhece alguém hoje assim? Tem crente que quer confrontar. Pois é, Laodiceia. Laodiceia. Não é mais a palavra que manda, já que é o povo. Por que ela quer retrucar? Porque olha o texto, ó, e ainda dizes, estou rico. É ela que está falando, não, eu sou rico. Eu sou rico. Quase que está falando, eu não preciso de ninguém. Aliás, está dizendo, né? Eu sou rico, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Veja, esse aqui é o testemunho que Laodiceia está dando de si mesma. Há muito tempo, alguém falou para mim, nunca fala para mim que você não precisa de ninguém. Porque um dia, se você falar assim, eu não preciso de ninguém, eu vou perguntar se você usa cueca. Ah, não precisa de ninguém. Sabe aquele revoltadinho? Não precisa de ninguém. Você usa cueca? Ué, eu uso, pastor. Pois é, então você precisa. Você não sabe costurar, né? Todo mundo precisa de alguém. Mas Laodiceia está falando, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque ela é rica. Ela tem tudo que ela quer. Sabe, ela tem emissora de TV, tem rádio, tem jatinho, tem avião, tem dinheiro no banco, come caviar, come segunda, terça, quarta, se quiser comer picanha. Ela não tem problema, ela é riquíssima, ela é muito rica. Então esta é a Laodiceia. Se ela está nesse estado, ela não precisa de mais nada, segundo ela. Isso é querer confrontar o Criador que está falando, você é pobre. Não, eu sou rica, não preciso de nada. Então é a única igreja que quer confrontar o rei. Que loucura para essa igreja, que loucura. Esse é o testemunho dela. Qual é o testemunho dela? Anota aí, autoexaltação. Autoexaltação, eu sou bom, eu sou acima da média. Você já ouviu essa frase por aí, né? Eu sou acima da média. Pô, eu toco, esses aí não toca nada, tem que estudar, tem que fazer como eu sou acima da média, eu sou bom. Eu sou boa nesse assunto. Então é o autoexaltação. Segundo, adula a si mesma. Sabe, fica mimando a si próprio. Fica adulando. Não é honrar, é bajular, bajula a si própria, ela adula a si mesma. Terceiro, ela louva a si mesma, ela se autoelogia. Então essa é a Laodiceia. Uma igreja que fala que não precisa de nada, sendo que está falando que é rica e ele está falando que é pobre. Não, eu sou rica. Então ela tem autoexaltação, adula a si mesma e louva a si mesma. E esse aqui, veja aqui, e é esse mesmo espírito que se apoderou da igreja hoje, nos dias de hoje. Por quê? Porque essa igreja representa o tempo do fim. Quantas pessoas que vêm com esse discurso de que eu estou certo, eu sou bom, ó quantos diplomas, fulano não estudou nada, eu sei. Quantas pessoas você conhece dentro do meio evangeliquez que usa essa eu não sei nem o termo, assim, esse orgulho, essa soberba, dizer, está quase falando, eu sou bom, eu sei o que eu estou falando. Para que eu preciso falar isso? Ele sabe se eu estou falando, não. Eu sei o que eu estou falando. Você nunca vai me ver discutindo Bíblia com ninguém. Nunca. Se ele acha que é assim, então está achado. Se ele perguntar humildemente, eu vou explicar aquilo que eu sei. Mas ela não, ela era diferente. Qual é o problema disso? Espírito de Babilônia. É o espírito babilônico, é o espírito da Babilônia. A igreja hoje ela está sendo perigosamente contaminada com esse espírito, o espírito da Babilônia. Por quê? Porque é o tempo do fim. Lembra que no capítulo 13 para frente, a Babilônia vai ser sentenciada. E a Babilônia, ela entrou dentro da própria igreja. Comentou aqui em Laodiceia. E aí, a Babilônia é essa bagunça toda.
Porque autoexaltação, autoelogio. Uma coisa é você admitir que o Senhor te deu graça e que você procura fazer o melhor possível. Isso, ok. Outra coisa é alguém também reconhecer que você está bom naquilo. Amém. Glórias ao Senhor por causa disso. Glórias a Ele, porque é por causa dele. Amém. Outra coisa é autoexaltação. Eu tiro ele da jogada e é eu comigo mais eu, nós três. Entende? Isso é perigoso. Por que é espírito da Babilônia? Você quer ver como que um babilônio fala? Daniel capítulo 4, verso 30. Nabucodonosor é rei da Babilônia. Olha como ele fala. Ele diz assim: acaso não é esta a grande Babilônia? Que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e a capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade. Quem que está falando aqui? Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Todo mundo que usa esses termos, ele tem um espírito de Babilônia nele. Ele fala com rampança, né? Como diz o povo antigo, que é rampança, é orgulho, soberba. Então ele vai falando assim, e Nabucodonosor usava esses termos, por quê? Porque ele é o rei da Babilônia, representa um espírito. Então toda autoexaltação, autolouvor, ficar bajulando a si próprio, se achando melhor, acima da média de todo mundo, eu sei mais que todo mundo, eu sou melhor que isso, melhor, é um perigo, porque é espírito da Babilônia. A humildade está longe, e pode ver, tudo aqui é eu. A igreja tirou Cristo, Laodiceia tirou Cristo do centro, e o centro é o homem. Eu sou rico, eu não preciso de nada. Você percebe que é o mesmo espírito que está em Laodiceia, e é o mesmo espírito que opera hoje na igreja de Cristo, infelizmente, mas estava escrito, já era para ser assim. A autoexaltação vem então desse espírito babilônico. E o Senhor vem revelar aqui o estado dela, né? O verdadeiro estado dela, que não tem mais nada oculto diante dele. Escreve e fala que eu vi tudo. E ele vai dizer isso aqui, o Senhor está revelando então o lado de dentro. E entre tantas advertências, ele vai trazer 5 que são advertências e conselhos. Então ele vai chegar para Laodiceia, olha o tamanho da misericórdia dele. Ele chega para Laodiceia e fala: eu vou te dar 5 conselhos, 5 advertências. É 5 advertências e 5 conselhos que ele vai dar. E ele está dando para Laodiceia e está dando para essa igreja do fim agora. A misericórdia ainda está de pé, ainda dá tempo. Então ele vai dar agora 5 conselhos. Ele vai dizer no verso 18, os 5 conselhos. Ele diz assim: portanto, ofereço-te este conselho. Eu vou falar, conselho não se dá. Ele deu. Eu estou te oferecendo, estou te dando um conselho. Lembra que ele é rei, ele pode, ele está dando conselho. Ofereço-te este conselho. Aí ele vai dizer: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Então ele vai dar 5 conselhos que na realidade são 5 direções, 5 conselhos, 5 advertências de emergência. É para a última hora. Está acabando, ele vai levar a Filadélfia, é o último conselho, é a última direção para a igreja. Para quem está me vendo aqui, para quem está me vendo aí, pode ser a última vez que ele te dá essa advertência, esse conselho. É o último conselho, a última etapa de conselhamento, de direção que ele dá para quem está ouvindo essa palavra. E ele diz assim: primeiro, compre ouro refinado no fogo, ou seja, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. É possível ficar rico? Sim, mas se eu comprar ouro da pessoa certa. De quem que eu vou comprar ouro? Dele. Refinado pelo fogo. Isaías 55:1 diz assim: todos que têm sede, vinde às águas cristalinas. Aqui não é água salobre, não, é água cristalina. E vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei e vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Ele está convidando: adquire de mim.
Em Mateus 13, 45, 46, ele diz assim, ó, da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ou seja, quem quiser comprar ouro refinado do fogo, ele está dizendo, não, você não vai usar dinheiro. Não, o que eu vou usar? Tudo. Eu uso tudo de mim. O que ele está dizendo aqui, compra de mim, é isso. O que custa? Esse ouro que ele está vendendo refinado no fogo, custa o quê? Custa a minha renúncia. Custa o meu arrependimento, custa a minha renúncia, custa pôr ele em primeiro lugar. Esse é o custo. Quando eu ponho ele em primeiro lugar, quando eu renuncio a mim mesmo por causa dele, eu estou comprando dele ouro puro. Aí ele vai começar a me chamar de rico. Mas a riqueza que Laodiceia tinha, ele olha para ela e fala, você é pobre, miserável, segue nua. Mas ele está dizendo, compra de mim. E ele vai dizer assim, então o reino me custa tudo. Para Esmirna, escuta isso, para Esmirna o Senhor diz assim, ó, conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo és rico. Para Esmirna, ele está dizendo para Esmirna assim, ó, eu conheço tuas aflições e a tua pobreza. Então Esmirna é o seguinte, você é pobre, mas para mim você é rica. Para Laodiceia ela fala que é rica, ele fala, pois é, mas para mim você é pobre. Ele inverteu o assunto entre Esmirna e entre Laodiceia. Ele está dizendo, eu reconheço a tua pobreza, mas para mim você é rica. Porque o conceito de riqueza e de pobreza para ele está no quanto eu me dou a ele. Quanto mais eu me dou a ele, mais rico eu sou. Porque eu estou juntando um tesouro que traça não come. Você viu Laodiceia o que sobrou? A traça comeu tudo. Mas o tesouro juntado lá, não. Esse aí lá não. Esse aí a traça não come. E ele vai dizer isso aqui. Compra de mim ouro. Segundo conselho, compre roupas brancas. Compre roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. Ou seja, vestes de santidade, vestes de separação, vestes que me separa do sistema maligno. Isso serve espiritualmente para aquele que eu adoro, eu estou vestido em santidade e eu adoro a ele. E quando olha para mim no meio da multidão, a minha forma de postura de veste, eu me pareço com as trevas ou com a luz? Porque também vai identificar. Isso, o que identifica fisicamente está revelando a vida espiritual. Você vê aquelas pessoas, não é só mulher, homens, expondo assim assustadoramente nas redes, está se expondo assim de forma assustadora, só está revelando uma nudez espiritual. Então ele está falando, dando conselho, ó, compra roupas brancas, compra de mim. E Laodiceia, uma vez, acho que há uns 5 anos atrás, eu dei um estudo sobre as igrejas já, e eu me lembro que Laodiceia, hoje eu não sei, a B que deve saber esse negócio de moda aí, eu não sei quem que dita a regra hoje no mundo, se ainda é a Itália, França, é ainda? Pois é, na época era Laodiceia. A questão é, o que as mulheres da elite da Laodiceia estão vestindo? Vai marcar a moda. Laodiceia lançava moda. Tem muita moda de hoje que é usada ainda de Laodiceia. Você lembra disso quando eu ministrei, né? Umas roupas e tal. Então, a Laodiceia, ela lançava moda. Laodiceia, ela tinha esse poderio, ela era assim. Aí ele fala assim, só que para mim você está nua. Para mim você está os trapos. E é o que ele vai dizer para ela. Então, Laodiceia, ela tinha isso, mesmo porque ela produzia lã, lembra que ela produzia uma lã especial? Ela tinha umas vestes que ninguém tinha. Ela lançava moda. O que as madames usavam lá é moda, virou moda. O que Laodiceia ditou virou moda. Laodiceia mandava na moda. Então, o mundo da época queria saber qual era a última moda de Laodiceia. E o Senhor está dizendo, é o seguinte, para mim vocês estão nus. Terceiro, compre o melhor colírio. Compra o melhor colírio para que, ao ungir os seus olhos, possa enxergar claramente. Laodiceia tinha, também está na história, uma faculdade de oftalmologia. 2000 anos atrás, quase, Laodiceia, olha como ela era adiantada. Ela teve uma faculdade de oftalmologia e ela era especialista em problemas dos olhos. Então, você percebe que o que ele está falando, ela entende do assunto? Tinha uma faculdade de oftalmologia,
tinha assim, o que tinha de mais avançado de tratamento dos olhos era a Laodiceia, e ele fala assim, ó, você está cega, compra de mim colírio, o melhor colírio, o de vocês não presta, vocês perderam. E ele vai, por isso que ele usa esse termo com ela, porque disso ela conhecia, e ele está dizendo que apesar de vocês serem especialistas em olhos, para mim vocês são cegos, então compra de mim colírio, para que vocês voltem a ter uma visão espiritual da vida. Vocês se perderam, vocês estão muito carnais, muito terrenos. E ele está escrevendo. Há um texto de Cantares 1,15, ó minha amada, como és formosa, ah, como és linda, os teus olhos brilham como os das pombas. Ele está falando isso para a igreja, é para a esposa do Cordeiro. Você vê que ele foca nos teus olhos. O que é que os teus olhos estão olhando, contemplando, admirando, desejando? E ele está dizendo assim, os teus olhos brilham como os das pombas. Por que ele usa assim pomba? Porque a pomba ela é focada. A pomba, ela, por exemplo, eu estou aqui parado, eu vou virar ali para a bandeira, ó. A pomba não faz isso, ela é focada, a cabeça dela vai exatamente onde ela olha. E ele fala, você para mim, minha amada, é como os olhos de uma pomba, como olhos de pomba, ou seja, os olhos focados em mim. Ela não desvia para lado nenhum. Se ela olha para Cristo, é só para Cristo que ela olha. Entendeu? Bonito, né? Lucas 11, 34, 35. Se os teus olhos, veja que são os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Então vê que ele vai fazer muita alusão aos olhos. E ele está falando para Laodiceia, fala assim, ó, vocês podem ter toda especialidade em olhos, mas vocês são cegos, perderam a visão de quem eu sou. Vocês estão me relativizando, vocês estão me pondo num ponto de equilíbrio. Eu não tenho nada a ver com o diabo, eu não tenho nada a ver com religião, eu não tenho nada a ver com mamon, e vocês estão me misturando. Então ele está repreendendo Laodiceia. Laodiceia é a igreja mais repreendida, por causa da postura dela, talvez por ser mais rica. Quarto conselho, aguenta aí, arrependa-se agora. Diga-se, ó, ele diz assim, eu repreendo, verso 19, e corrijo a todos quantos amo. Aí ele fala, sê pois diligente e arrepende-te. Então ele está dando um conselho, arrepende-te, dá meia volta, dá tempo ainda. Dá tempo de você melhorar a tua veste de santidade, dá tempo ainda de voltar a ter uma visão a meu respeito, ainda dá tempo de você me buscar, dá tempo de você vir à minha presença, dá tempo, ainda está dando tempo, ainda dá tempo de você buscar ouro de mim, não ficar atrás do ouro da terra, busca o meu ouro. E ele está dizendo, arrependa-se agora. Ou seja, para outra carta ele diz, arrepende-te, ou seja, seja diligente, zeloso, presta atenção, é o que ele está dizendo, presta atenção. Ser diligente faça com atenção, não faz de qualquer jeito. Você vai fazer algo, faça diligentemente, faça com bastante esmero, atenção. Então ele está dizendo, só que ele está dizendo, ser diligente e arrepende-te. Ele está pedindo aqui, ou quase que ordenando, para ser rápido. Fala, Laodiceia, corre, rápido. Aí ele vai fechar e ele diz mais uma coisa. Esse aqui é a pior advertência e conselho, vem agora. Nunca deixa Cristo de fora da tua vida. Porque ele diz no verso 20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Veja, para Filadélfia, você vai ver domingo, para Filadélfia ele põe uma porta aberta. Laodiceia fecha a porta para ele, com ele lá fora. Porque se ele está lá fora batendo, porque deixou ele lá fora. E toda igreja que tirou Cristo do centro dela, não é igreja. Ela parece igreja, lê Bíblia igual a igreja, canta louvor igual a igreja, anda igual a igreja, fala igual a igreja, mas não é igreja. Por quê? Porque tirou Cristo do centro, pôs ele lá fora. Ele fica batendo querendo entrar. O coração da pessoa parece igreja, mas não é. Tem toda a aparência, mas não é. Tem muito trabalho, tem muitos departamentos, é tudo muito lindo, sim. Só que Cristo não está no centro, está lá fora batendo, tentando entrar. Laodiceia. Quantas pessoas, lembra? Histórica,
profética e pessoal. Quantas pessoas individualmente parecem, mas não é? Porque Cristo não é o centro da vida delas. E ele está dizendo exatamente isso aqui. Então é preciso que vocês vejam o perigo disso. Um esboço das cartas. Éfeso, lá em Éfeso, Apocalipse. Isso aqui ele vai fazer umas advertências, ele vai dizer aqui, para Éfeso: porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti. Apocalipse 2, 5. Esmirna, Apocalipse 2:10, sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Para Pérgamo, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti. Aí ele vai para Tiatira e diz assim: apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ele está dizendo, eu vou vir, então se apega ao que você tem. Se tem uma coroa, fica firme. Apocalipse 2:25. Para Sardes ele diz: porquanto se não tiveres vigilante, eu virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Rápido da igreja, não vai saber quando ele vem. Já para Filadélfia ele diz assim: eis que venho sem demora, porque ela não vai ter nenhuma repreensão. Ele tem um consolo. Fala, eu estou chegando, eu vou tirar você desse marasmo, o caldo não entornou ainda, eu vou tirar antes. Para Filadélfia você vai saber domingo. Mas para Laodiceia ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ela é a pior de todas as cartas, porque é a única que ele está lá fora. Ele tem que bater para ver se deixa ele entrar. Ela parece que ela é a igreja, parece que ela é crente, parece que ela confia, ela tem tudo, mas ele está lá fora. É a única que ele tem que ficar lá fora batendo assim, tentando entrar. Então, quando ele contava, toda vez que Cristo contava uma parábola, ele sempre dizia assim: o que vos parece? Ele contava uma parábola, ele sempre perguntava assim: o que vos parece? Para ver o que eles falavam. Era a prática dele fazer isso aqui. E aí o Espírito está perguntando para nós: a carta de Laodiceia, o que vos parece? O que vos parece? Porque ela não é uma parábola. Pensa bem, para não se enquadrar nesta igreja. Não se enquadrar nessa igreja. Tem uma curiosidade do Oriente. Lá no Oriente é assim: não se bate na porta. Lá não bate na porta. Ninguém bate na porta lá. Se for em Israel, se for lá para o Egito, qualquer lugar do Oriente, não tem hábito de bater na porta. Lá não se bate na porta. Mas para ela, ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quando é que se bate na porta? Para ele usar esse termo com ela, e ela entendia do que ele estava falando, significa que era de extremíssima urgência, a ponto de fazer ele bater, coisa que ninguém faz, mas ele estava batendo. Então tem pessoas que ele está assim com uma urgência sobrenatural batendo na porta. Corre para abrir a porta para ele, enquanto ainda pode. Porque ele está na porta batendo. Se ele está batendo, coisa que não é hábito de fazer, e Laodiceia conhecia muito bem disso, mas mesmo assim ele está batendo, é porque ele está dizendo: é urgente, posicione-se, tenha uma posição firme. Verso 21, 22, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ou seja, vai reinar. Trono é para rei, é para reinar. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele vai dizer: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então não é só para Laodiceia, é para todos nós. Quem tem ouvido e ouve, então é para nós. Então, aquilo que Laodiceia está sendo repreendida para que eu me posicione para ser um vencedor, eu preciso tomar atento, porque Filadélfia vinha aí. Então eu preciso me posicionar. Segundo Laodiceia, o que é que eu preciso para ser vencedor? Anota aí. 13º, dar mais valor a Cristo e não a Mamon. Valorizar mais a Cristo e não valorize Mamon, porque o dinheiro vai acabar. O dono de ouro e prata é de Cristo. Então não fica muito apegado, não fica apaixonado por Mamon, por amor a dinheiro. Porque é o que está dizendo, Laodiceia está me instruindo isso. Você quer ser vencedor? Laodiceia. Então é o seguinte: dá mais valor a Cristo e não a Mamon. 14º, manter minhas vestes limpas. Ou seja, eu preciso manter minhas vestes limpas. Porque vestido eu estou, mas tem que estar limpa, branca.
ou seja, bem posicionado. 15º, não perder a visão espiritual. Quando você deu tua vida a Cristo, você acreditou no Cristo que você deu a vida. Você creu que Ele é Espírito, você creu que você não está vendo, mas Ele existe. Você creu numa visão espiritual. Onde que ela foi? Para a Laodiceia, ela foi trocada por dinheiro, pela fama, pela alta exaltação. Foi isso. 16º, admitir que preciso mudar minha rota, ou seja, arrependimento. Se eu não admitir que eu preciso mudar minha rota, vai ficar aí. Porque ele diz, arrepende-te, muda a rota, dá tempo ainda, até quando não sei. 17º, mantenha Cristo no trono do teu coração. Não dinheiro, não fama, não poder, nada disso, nada. Falou, mantenha. Por que é 13º, 17º? Porque os outros 12 são das outras cartas, no domingo eu passo todas elas. Porque elas vão ter várias situações para que eu possa ser um vencedor. As 7 cartas vão me ensinar, ou vão me dirigir o que eu preciso fazer para ser um vencedor. Não para ser salvo. Salvo já é, as 7 já são igreja. Todas as 7 já são salvas, já são igreja. O que ele quer dentro da igreja é que sejam vencedores. Para ser vencedores, preciso praticar esses pontos. Até aqui, 17º ponto. E se não praticar? Vai ficar aí. Para ser disciplinado. Eu não quero ficar para ser disciplinado, tá? Então vai ajustando essas arestas para que você possa ter isso como uma razão de vida. Dar mais valor a Cristo e não a mamão, manter minhas vestes limpas, não perder a visão espiritual, admitir que preciso mudar minha rota e mantenha Cristo no trono do teu coração. O que tem sido mais importante para você? Cristo, ou como dizia a Laodiceia, é o dinheiro. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Acho que ela não usava cueca, né? Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Laodiceia dizia, eu não preciso de nada, eu estou rico, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nenhum pastor falando na minha cabeça, eu não preciso de nada, eu mesmo busco. Isso aí, eu sou autossuficiente. Ele fala comigo. Isso é um perigo, é Laodiceia. E essa Laodiceia, ela vai ficar. Infelizmente, ela vai ficar. Ela representa, se não se arrepender, a igreja que vai ficar e vai dar de cara com o anticristo. Ela vai ver o anticristo, ela vai conviver com ele e vai ser morta por ele, pelo exército dele. É Laodiceia. A menos que no meio dela alguém se arrependa e obedeça esses comandos. Se não obedecer esses comandos, vai ficar aí. E não sou eu que digo, é a palavra do rei. Então nós temos que nos posicionar para tomar esse cuidado e não cair como Laodiceia. Então, às vezes, ele não deixa você rico para te proteger. Eu já pensei sobre isso. Às vezes não deixa a gente muito rico, muito para nos proteger. Porque o dinheiro parece traça. Cristo fala que a traça, ela corrói a riqueza terrena. Só que a riqueza terrena corrói o nosso coração. Ela é a traça. Então, para que essa traça, que é a riqueza terrena, não corrompa o nosso coração, ele nos leva assim dentro de um patamar do qual nada nos falta, mas ele espera um momento para nos dar. Porque tem pessoas que se receber vão embora. Abandona ele, porque daí o dinheiro fala mais alto. Muito alto. É muito alto, irmão. É muito terrível. Então, que nós nunca sejamos essa igreja, porque você viu... É muito triste, é uma das igrejas que mais tem ruína. Parece que o Espírito Santo fez questão de deixar as ruínas de Laodiceia. Ela tem muita ruína, você viu no vídeo, é muita ruína. Ele fez questão de deixar para aquela que dizia que era rica. Ele fez questão para que a gente visse, olha a confissão que ela fez, mas olha no que ela se tornou, porque ela não se arrependeu. Ela não buscou de mim o colírio, ela não buscou vestes brancas, ela não mudou de rota. Ela não quis saber de mim, ela me deixou do lado de fora. Quando eu deixo o Cristo do lado de fora, eu viro escombro. Mas quando o Cristo está dentro, tudo é renovado em mim, porque daí eu passo a viver em glória. Amém? Eu preciso estar ligado em Cristo, eu preciso estar conectado nele. Amém? E essa é Laodiceia. Amém. O rei faz tudo o que ele diz. Isso é amém. Você sabia que amém é isso? Eu nunca tinha dito, né? Então, amém é isso. Amém é isso. O rei faz tudo o que ele diz. O rei faz o que fala. É o meu amém. Quando eu falo amém, o rei faz o que ele fala. Então, amém. Ele vai fazer tudo o que ele disse aqui.
Ele não vai mudar uma palavra. Então vamos nos posicionar. Eu batalho muito na tentativa de ser um braço dele, porque eu não sou nada, mas eu sou um braço, para poder tornar você alguém que entenda o que é ser um vencedor. Não é só discursar, eu preciso crer, discursar e agir como um vencedor desde já. E tomar posse daquilo que é meu. O quê? Minha coroa. Manter essa posse da coroa na minha cabeça. Deixa ninguém tomar. E hoje em dia está sendo assim. É coroas e mais coroas que vão caindo. Teve um dia que eu tive uma visão, faz tempo já que a gente estava orando, eu tive uma visão de coroas caindo. Muitas coroas caindo. Só que tem um detalhe, a coroa cai, mas enquanto ele não volta, dá tempo de pegar. E para Laodiceia está dizendo, pega a coroa, ainda dá tempo. É possível que você pegue a coroa, mude de rota, compre colírio. E ela confiava na faculdade dela, ela confiava no dinheiro dela, ela confiava nas águas límpidas dela, só que ela era insalubre, morna, ruim, não matava sede e não servia para banho. Essa é a Laodiceia. Amém? Vamos ficar de pé? Então essa é a carta triste de Laodiceia, porque ela representa a igreja de hoje que vai ficar. Mas domingo falaremos da igreja que vai subir, que é Filadélfia, que é da qual eu luto para que sejamos Filadélfia. Aliás, nesse tempo do fim, não é assim, eu sou Filadélfia, eu sou Éfeso. Eu sou Filadélfia, eu sou Esmirna. Não. Agora, ou eu sou Filadélfia, ou eu sou Laodiceia. Esquece as outras 5 cartas. Ou eu sou agora no fim, ou eu sou Filadélfia, ou sou Laodiceia. Um dos dois. Eu posso me arrepender e me tornar Filadélfia. Amor fraternal. Eu posso fazer isso. E você vai aprender isso semana que vem. Semana que vem não, é semana, domingo. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo zelo que o Senhor está tendo conosco. Obrigado pela graça de poder passar um pequeno estudo daquilo que tu tens falado. Eu li a carta, eu fiz o que tu disseste, eu fiz a leitura e também comi do que li, e peço a ti misericórdia de nossas vidas para que possamos nos posicionar, possamos atentar para os teus conselhos e para as tuas advertências, para que posicionados sejamos de fato vencedores, que vão honrar o teu nome, que sejamos pessoas bem definidas no sim e no não, com quem sentamos, o que cálice bebemos, o que vestes vestimos, que possamos ser bem concisos naquilo que é agrado teu, para que não haja equilíbrio no que diz respeito à tua pessoa, porque tu és o rei e não há outro, tu és absolutamente o Salvador e não há outro. Nós temos essa absoluta certeza de que tu és rei e não há outro rei, tu és o rei dos reis, e temos a certeza de que somos preparados, estamos sendo preparados para sermos reis dentro do teu reino. E eu coloco perante ti toda a nossa fraqueza, toda a nossa pequenez, toda a nossa carência, necessidade e dependência do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo, dependemos da tua direção, dependemos do teu constrangimento em amor, dependemos do teu chamado, dependemos da tua voz, dependemos de tudo aquilo que tu tens falado ao nosso coração e que fortaleça as nossas mãos, fortaleça a nossa vida no dia a dia, para que a gente consiga cumprir, ainda que difícil, talvez arrastado, mas que cheguemos ao alvo da soberana vocação em Cristo. O nosso alvo é estar em tua mesa, o nosso alvo é estar pronto para aquele dia, o nosso alvo é estar pronto para quando tu vieres como um ladrão, nem o olho verá, mas depois nós o veremos no trono. É isso, Pai, que clamo, é isso que busco, é isso que quero interagir com o teu Espírito, e que o teu Espírito interaja conosco. Doce Espírito Santo, fortaleça a igreja, fortaleça os jovens, fortaleça os homens, as mulheres, fortalece as famílias, fortalece as crianças, Pai, fortalece. Os teus olhos estão voltados às famílias, então fortalece cada uma delas, para que todos nós cheguemos à soberana vocação em Cristo, que é alcançar a estatura de um varão perfeito, a estatura de Cristo, cujo Cristo é cabeça, e nós como teu corpo possamos cumprir o propósito que a nós foi colocado, que a gente cumpra ele para a glória do teu nome. Assim seja.
Assim seja conforme a tua palavra, assim seja conforme a palavra do rei. Como o rei falou, o amém, que haja o teu amém com relação à nossa vida, ao nosso ministério, com relação àquilo que tu tens dado para nós, que nesse lugar seja um quartel-general de vencedores que consigam compreender a preciosidade e a urgência do momento e deixemos de ser meninos na fé e cresçamos e amadureçamos para que possamos dar uma resposta positiva ao reino que está vindo com o seu rei no seu cavalo branco e nós contigo, Pai. Eu creio assim. Então eu coloco perante ti que nós aquele dia voltaremos contigo, porque contigo nós iremos. Assim eu oro, assim eu já descanso antecipadamente, de que não estou treinando qualquer pessoa, mas são os filhos do rei. Filhos e filhas do rei, do qual o nosso rei breve virá. Obrigado, Pai, em nome de Cristo. Amém e amém. Dê um aplauso ao rei. Aleluia. Amém.